Bom, gente, agora então vamos falar sobre especificação de marcenaria, vamos entender um pouquinho sobre projeto, para depois a gente entender de que forma a gente consegue casar a escolha dos padrões com o detalhamento de marcenaria e aplicar isso em cada um dos nossos ambientes. Então, gente, o tema desse módulo é detalhamento de marcenaria, eu acho que é um dos temas que eu mais gosto de falar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Florença Imóveis e foi lá que eu aprendi bastante sobre marcenaria, sobre detalhamento, mas obviamente que antes de eu aprender a detalhar, eu aprendi a especificar, conheci sobre as chapas, conheci sobre os padrões, inclusive a Arauco é uma das fornecedoras, né, de chapas da própria Florence, né, então a gente vê que a Arauco ela tem grande presença no mercado de marcenaria, né, de mobiliário do Brasil. Então, gente, vamos falar aqui sobre detalhamento de marcenaria. Quando a gente está falando de marcenaria, obviamente aqui a gente vai falar de uma parte um pouquinho mais técnica, vou entender, vou mostrar para vocês o mapa, para vocês conseguirem fazer uma especificação de projeto de marcenaria muito bem detalhada, mas toda marcenaria a gente vai fazer a escolha, obviamente, das chapas que a gente vai utilizar. Então, vamos supor que a gente vai utilizar um tauari junto com um frevo, por exemplo, né? A gente tem lá o tipo de chapa, se é o MDF, se é o MDP, a gente vai escolher a espessura, né? Todas as chapas da Arauco, elas são melamínicas, a gente vai escolher ali o padrão, o desenho, a textura, a cor. Vai entender de que forma a gente consegue casar isso, né? Obviamente com a iluminação e com o uso do ambiente. E para isso, gente, a gente tem um mapa e a gente chama isso de mapa do projeto. E se vocês entenderem, né, o passo a passo desse mapa, vai ser muito mais simples para vocês especificarem, principalmente para vocês detalharem marcenaria. Então, quando a gente está falando de projeto, a gente fala que todo projeto ele começa pelo layout. O que o layout é? O layout ele é um trabalho técnico, né? A partir do layout, a gente vai entender as medidas, a gente vai entender as dimensões, a gente vai entender as circulações, onde é que estão a entrada, onde é que estão as saídas, por onde que entra a luz, como é que funciona aquele ambiente, como que as pessoas elas conseguem se deslocar dentro daquilo ali, né? E para a gente falar de layout, obviamente, quando a gente está fazendo um projeto, a gente tem que entender também um pouquinho sobre quais são os equipamentos que vão ser utilizados. Quando a gente está falando de detalhamento de marcenaria, gente, os equipamentos, as instalações, né, as interferências, o tipo de parede, eles são fundamentais para a gente fazer uma especificação melhor. Então, quando a gente está falando de layout, gente, a gente está falando de instalações, a gente está falando de equipamentos, mas a gente também está falando de estrutura. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Vamos supor que vocês chegaram numa cozinha e essa cozinha a gente tem todas as paredes de drywall. Então, a gente já falou sobre, né, os painéis, a gente já falou sobre a chapa de MDP, que ela é uma chapa que ela é mais leve, então, obviamente, que para a gente fazer fixação em uma parede de drywall, o uso do MDP, que é um material mais leve, é muito mais indicado, por exemplo, com o MDF, né? Então é muito importante, gente, que quando a gente está falando de projeto, a gente entenda a interferência dos equipamentos, das instalações, da estrutura, né, e do nosso layout antes da gente começar a fazer a composição, a escolha. Eu sei que todos os profissionais eles gostam de fazer a escolha do piso, a escolha da marcenaria, escolher o padrão que a gente vai utilizar nos projetos, mas a gente só pode fazer isso se a gente entender esses itens antes, né? Então tudo começa pelo layout e a partir do layout a gente também vai entender de que forma as instalações elas têm toda essa interferência. Então, saber onde é que estão as tomadas, os pontos hidráulicos, os pontos elétricos, eles são essenciais, principalmente para depois a gente conseguir fazer a fixação da marcenaria. Tendo esse primeiro entendimento, que eu digo que é um entendimento um pouquinho mais técnico da parte de projeto, né? Então, fui lá, vou fazer o meu projeto da minha cozinha, aqui é o meu ponto de água, aqui passam meus canos, aqui eu tenho uma tomada, aqui eu tenho um ponto da geladeira, aqui eu tenho um ponto da máquina de lavar, né? Passei por todas essas instalações, eu vou definir todos os meus equipamentos para saber os tamanhos, porque depois a gente vai detalhar a marcenaria, mas a partir disso, gente, com tudo isso definido, a gente pode entrar, então, na parte de escolhas, né? E quando a gente está falando de escolhas, existem alguns níveis de escolhas na parte de projeto. O primeiro de todos é a escolha dos materiais. Quando a gente está falando aqui de materiais, a gente está falando de piso, a gente está falando de parede, a gente está falando de teto, a gente está falando das grandes superfícies, né? Que nem a gente viu no módulo anterior, quando a gente está falando de harmonia, a gente está falando da composição do todo, da harmonia do conjunto, e a gente não pode pensar só na especificação dos painéis. A gente tem que pensar na cor da parede, na cor do teto, né, na cor do piso, porque são as grandes superfícies do nosso projeto. Então, a partir disso, a gente entra para uma segunda fase de especificação, que é a parte de mobiliário. Quando a gente está falando de mobiliário, gente, a gente tem dois grandes grupos. A gente tem o que é solto e o que é fixo. O que é solto, né? Todo mundo sabe, é sofá, é mesa, cadeira. Basicamente, a gente vai colocar o nosso apartamento de cabeça para baixo, tudo que cair, ele é solto. O que é fixo? É tudo que a gente precisa detalhar sob medida. Marcenaria, marmoraria, vidraçaria. Então, o detalhamento de marcenaria, ele entra no mapa, no nosso mobiliário.
e a gente tem que fazer todo esse detalhamento, fazer toda essa especificação, mas para isso ficar completo, a gente tem a parte de iluminação. E quando a gente está falando de iluminação, gente, a gente tem o que é geral e a gente tem o que é decorativo. E geral é aquilo que é necessário para a gente usar, né? Para tu entrar no ambiente, tu vai acender a luz, tu tem a luz geral. E decorativo é para criar cenas, para criar diferentes sensações e para a gente também, obviamente, poder destacar um painel ou poder destacar um elemento, né? Ou, enfim, poder ir criando todas essas diferentes cenas e sensações. E aí, por último, a gente entra na camada de decorar. Decorar, gente, é enfeitar, é vestir. Então, a gente tem os grandes itens, que é o tapete, quadros, né? Os itens grandes, a gente tem os pequenos itens de enfeite, que são os adornos, são as coisas que vão trazendo personalidade, que vão contando histórias dentro do nosso ambiente. E por que essa matriz de projeto ela é tão importante, gente? Porque quando a gente entende o todo do projeto, a gente começa a perceber que detalhar a marcenaria ou especificar não é só a marcenaria, mas a gente precisa pensar nos outros elementos que fazem parte dessa interferência para a gente conseguir criar toda essa harmonia do conjunto, né? Então, pô, vou fixar uma marcenaria numa parede que tem uma tubulação de água, então será que eu tenho que ter pés? Ou será que eu tenho que ter um scanner para saber onde é que eu não posso furar, né? A gente sabe que a gente tem bastante problema de furar a tubulação, então tudo isso é importante para a gente poder projetar e principalmente vocês que vão se tornar grandes profissionais no futuro, é importante que vocês saibam isso agora para vocês não terem problemas depois, né? Então, basicamente, gente, para a gente pensar em detalhamento de marcenaria, a gente vai pensar no nosso layout, a gente vai pensar na estrutura, né, no tipo de parede, enfim, nas informações, vai pensar sempre nas instalações e aí a gente vai entrar e vai casar os revestimentos, a marcenaria e a iluminação e a decoração, obviamente, que ela vem depois. Então, eu quero que vocês entendam essa primeira etapa como se fosse uma introdução daquilo que vocês precisam levar em consideração quando a gente, de fato, vai fazer todo esse detalhamento de marcenaria. E entendendo isso, a gente vai criando um mapa do detalhamento de marcenaria, que é basicamente o que vocês precisam aprender para detalhar. Então, quando a gente está falando, obviamente, de detalhamento de marcenaria, a gente precisa entender que a gente tem a escolha das chapas, mas a gente precisa entender o que é chapa interna, o que é chapa externa, né? A gente tem dimensionamento, as alturas, larguras, as profundidades, as prateleiras, o sistema de fixação, as portas, as dobradiças e vai ficando mais complexo, mas quando a gente tem todo esse conhecimento técnico sobre as chapas, sobre os painéis, vai ficando muito mais fácil a gente dar aí os próximos passos. Quando a gente está falando de marcenaria, gente, a gente tem também um mapa, né? E esse mapa, basicamente, ele é um passo a passo de tudo que vocês precisam levar em consideração na hora de detalhar o projeto de vocês. Então, a marcenaria, ela vai começar pelo layout, ela vai começar pelo volume, pelas medidas, largura, altura, profundidade. E nesse volume, a gente vai entender as interferências, a gente vai entender as circulações, né? A gente vai entender os espaços livres, ou seja, vou colocar um móvel na minha sala de televisão, pô, mas tem uma janela, eu preciso deixar o espaço para cortina. Qual que vai ser o tamanho das portas? Pô, o que eu tenho na frente? Quanto eu tenho de circulação? Então não dá para num espaço pequeno a gente prever uma porta grande. Então a gente também vai pensando nas aberturas, né, dos tipos de aberturas e como que isso funciona. Definido o volume, a gente vai começar a definir algumas questões estéticas, ou seja, tem um tamponamento, não tem um tamponamento, esse tamponamento ele é fino, ele é médio, ele é grosso, ele tem uma espessura de 6, de 10, de 15, de 25, a gente vai começar a dar movimento para esse projeto, né? E aí depois, nessa mesma parte estética, a gente vai pensando nos módulos. Pô, esses módulos, eles são gavetas, eles são portas, eles são basculantes, ele não tem porta, ele vai ser só um nicho. E aí o puxador, como é que é o puxador? É uma cava, é embutido, é externo? Se ele é externo, tem interferência? Pô, vou colocar um puxador externo numa cozinha. Vai ter uma criança passando, será que ela vai se encostar? Será que o tampo não tem que avançar? Será que a letral não tem que avançar? Então a gente vai vendo essas intercorrências. Como é que é a parte interna? O que vai ser guardado nesse móvel de marcenaria? Qual que é a altura das prateleiras? Elas precisam ser removíveis? Elas precisam ter regulagem? Elas podem ser fixas? Elas vão ser de marcenaria? Elas vão ser de vidro? Precisa ter iluminação? Não precisa ter iluminação? Pô, tô com isso definido, beleza. Qual que é o acabamento? Qual que é o padrão que eu vou escolher? O interno, o externo? E como que eu consigo compatibilizar isso com instalações? Então, quando a gente está falando de marcenaria, gente, existem esses pontos que eles são cruciais para a gente definir antes mesmo da gente detalhar. Porque quando a gente define todos os itens, quando a gente define todo esse passo a passo, na parte de detalhamento, a gente só está validando aquilo que a gente pensou. A grande maioria dos profissionais sai desenhando, não valida todos esses pontos, começa a detalhar, perde tempo e acaba tendo que voltar nesses passos. Eu já estou ensinando para vocês a forma certa. Vai pensando nesse passo a passo para depois vocês pensarem na parte de detalhamento e por último vocês vão colocar cotas, né? E todas as especificações finais depois de ter isso 100% validado. E aí, Renata, como que a gente faz de fato isso na prática? Então vamos ver isso então, gente. Primeiro ponto de todos, quando a gente está falando de marcenaria,
que nem eu falei para vocês, podem usar o layout como base. E aqui a gente está definindo volume, ou seja, largura, altura, profundidade, circulação, interferências, né? Então vocês vão pegar e vocês vão desenhar como se fosse a caixaria do móvel, vão definir todos esses pontos e vão entender as interferências, ou seja, tem uma circulação na frente, não tem? Tudo isso vai definir depois o tamanho dos módulos, o tamanho das portas, né? Mas aqui, basicamente, vocês vão analisar a estrutura. Pô, como que é meu tipo de parede? Eu preciso pés, não preciso pés, eu preciso rodapé? O que eu vou armazenar, né? Para depois poder pensar nas divisões internas. Como que são os afastamentos? Se eu preciso ter algum recuo, vou interferir, vou bater em algum móvel, vou bater na janela, ou então tem alguma outra interferência que eu preciso levar em consideração? Como é que é a circulação, né? Então a gente vai levando isso no layout, é um trabalho, ele é bem técnico, né? Então antes da gente pegar e desenhar o nosso móvel, a gente vai lançar ele no nosso layout, a gente vai ter mais ou menos as medidas que a gente pode trabalhar, e essas medidas, elas são as medidas principais, né? E aí, gente, depois a gente começa a desenhar um pouquinho desse móvel, né? A gente começa a colocar um pouquinho dessa estrutura. E aqui a gente entra já na parte de tamponamento, ou seja, tem tamponamento, não tem tamponamento. E quando a gente está falando de tamponamento, gente, a gente está falando dessa caixa, né, que vai envolver o nosso móvel ou não, dependendo do tipo de móvel, dependendo do estilo de projeto, dependendo do orçamento de projeto. Por que orçamento de projeto, gente? Porque se a gente já tem um móvel e à medida que ele já está desenhado, à medida que a gente vai colocando mais chapas, mais tamponamentos, a gente vai elevando os custos. Então, pô, eu tenho um orçamento reduzido, vocês não vão encher de tamponamento, né? A gente falou um pouquinho sobre isso nos módulos anteriores. E quando a gente está falando de tamponamento, a gente está falando de espessura, a gente está falando de encontro de borda, a gente está falando de emenda. Então, pô, daqui a pouco eu tenho um móvel de 3 metros. A gente sabe que a chapa Arauco tem 2,75 em algum lugar. Eu vou ter que cruzar com uma emenda, né? Então, a gente está pensando nessa parte de estrutura. E quando a gente está falando de canto, gente, uma coisa que eu vejo muito comum é as pessoas não especificarem. Pô, eu quero o meu canto, eu quero ele 45, eu quero ele reto. Isso é uma definição de projeto. É uma definição de marcenaria, né? É uma definição se eu quero meu acabamento 45 ou eu vou enxergar a borda do lado. Qual borda que eu vou enxergar, né? Então isso a gente vai aprofundando nos pontos de detalhamento e é basicamente o passo a passo que eu tô trazendo aqui. Depois disso, gente, a gente vai fazendo a divisão e vai escolhendo o tipo de abertura. Então, pô, eu tenho lá meu módulo. Ah, qual que é o tamanho de cada uma das portas? Qual que é o sistema de abertura? Eu quero tudo porta, eu quero basculante, eu quero ter gaveta. Então, a gente começa a refinar isso. Então, saiu lá do volume, definiu o volume, se vai ter tamponamento, não vai ter tamponamento. Ah, não vou fazer tamponamento. Beleza, qual que é o tamanho dos módulos? Né? Aí a gente entra já numa parte de modulação. E o sistema modular, ele é muito comum quando a gente está falando de mobiliário, né? Aqui tu vai ter, né, o modelo da porta, se ela vai ser lisa, se ela vai ser lambrina. Então a gente vai evoluindo o nosso projeto. Então vocês vêm comigo. Vamos lá na parte de volume. Definir os tamponamentos. Agora eu vou definir o tamanho das portas, vou definir o tipo de porta. Beleza, defini aqui que eu vou ter 2 gavetas, vou ter uma porta vazada e vou ter 2 portas basculantes, né? Aí a gente começa a fazer as definições. O externo e o interno vão ser da mesma cor? Ah, não, meu interior pode ser branco, meu exterior ele vai ter um acabamento, vamos escolher aqui um acabamento. O meu exterior ele vai ter o meu acabamento Lorde, ou ele vai ser um cinza puro e a parte de interior ele vai ser um branco TX, enfim, como que ele vai ser, né? E aí as portas, beleza, como que elas vão ser também. E aí, gente, depois que a gente saiu nessa parte de padrão, a gente já começa a entender um pouquinho do nosso mobiliário. Então eu tenho um móvel que ele vai ter 4 portas, vai ter 4 módulos, vai ter 2 gavetas, vai ter uma porta ripada, vai ter 2 portas basculantes. O meu exterior ele é o cinza puro, na parte interna eu tenho um TX, mas eu vou compor também com um pouquinho do louro frejó, né, para trazer um pouquinho desse toque de marcenaria e deixar o mobiliário um pouquinho mais quente, porque eu também vou querer colocar equipamentos, então eu preciso de uma porta vazada. Então a gente também vai trazendo um pouquinho mais de detalhamento nisso, né? E aí a gente entra na parte de acessórios. E os acessórios aqui, gente, a gente tá falando de puxador, a gente tá falando de ferragens, a gente tá falando, né, de iluminação, ou seja, pô, eu tenho uma gaveta, tá, mas essa gaveta, qual que vai ser o tipo de trilho? Ah, eu vou ter uma porta, mas qual que é o tipo de ferragem? Qual que é o tipo de dobradiça? Eu vou ter uma basculante, mas como é que é esse pistão? Ele é normal? Ele é invertido, né? Pô, eu vou ter uma iluminação direta. Como é que é essa iluminação? Ela vai ser um LED? Ela vai ser um perfil? Onde é que fica o interruptor? Tem que botar o reator, né? Como é que é o puxador? Como é que é o detalhe desse puxador? Então, à medida que a gente vai trabalhando em todos esses passos, a gente vai entendendo a importância da gente continuar evoluindo aqui todos esses pontos, né? E com esses, digamos,
puxador, ferragens, iluminação resolvido, a gente vai para a parte de instalações, aonde a gente vai ver a interferência com as tomadas, aonde eu vou colocar uma iluminação, mas eu tenho que ter a tomada do meu interruptor, aonde eu vou colocar um equipamento da televisão, seja uma Apple TV, seja uma NET, seja uma Claro ali dentro, então eu preciso também ter o retorno do infravermelho, por isso a minha porta vai ser vazada, né? Então a gente vai fazendo toda essa compatibilização com os elementos de acordo com as necessidades, vai criando as necessidades de divisões ou não divisões, e aí vai compatibilizando com a elétrica, com a iluminação, com todos os recortes, com todas essas informações, e aí com isso a gente entra na parte de detalhamento. E a parte de detalhamento, gente, a gente faz essa ampliação desses detalhes mais importantes, ou seja, como é que é essa porta ripada, vazada, como é que é esse detalhamento de cava, qual que é o tamanho dele, qual que é a profundidade, qual que é a largura, qual que é a altura, né? Mas a gente também vai colocando as cotas e vai criando todo o memorial. Então, à medida que a gente vai passando a gente vai indo nesse passo a passo de marcenaria, a gente vai sendo capaz de construir todos esses pontos, de levantar e fazer o levantamento de todas essas informações ponto por ponto. Então agora para mim fica muito claro que eu tenho um móvel onde ele tem uma estrutura, onde um acabamento escolhido é o meu cinza puro e junto com o meu cinza puro eu vou utilizar um frejó, né? E aí lembrem do frejó, ele tem, né, 2 acabamentos, eu vou usar o frejó poro, vamos supor, mas eu vou ter dentro a minha caixaria do móvel, ela vai ser no branco e tu vai especificar o branco. Então aqui a gente já tá falando de 3 padrões de acabamento, beleza? Então se a gente parar para olhar na parte de especificação Arauco, a gente já sabe ali que a chapa, se vai ser um MDF, se vai ser um MDP, mas já sabe ali as padronagens que a gente escolheu, né? E aí a gente vai para a parte de detalhamento e especificação de marcenaria. Então a gente está falando de um móvel, esse móvel ele tem 2,40 metros, ele tem uma profundidade, ele tem uma altura, mas ele vai ter 2 gavetas, uma porta ripada e 2 portas basculantes. Então, gente, esse é um exercício que a gente faz de detalhamento de marcenaria que se vocês sempre forem aplicar nos projetos de vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Então, basicamente aqui, quando a gente volta para esse slide, onde a gente tem aqui a nossa mapa da marcenaria, vocês vão vendo que tudo isso que eu expliquei para vocês está sendo representado nesse slide. O volume, depois a escolha do tamponamento, que a gente vai pensar em espessura, vai pensar em encontro de bordas, para depois a gente pensar nos módulos, que são as portas, as gavetas, os tipos de portas, para depois a gente pensar nos acessórios, nos detalhes, no puxador, vai ter iluminação, não vai ter iluminação, né, nas ferragens, para definir a divisão interna, para escolher então o acabamento e compatibilizar com as instalações, para depois organizar tudo isso e conseguir de fato detalhar o projeto, né? Então, gente, é muito importante que a gente aprenda a construir a marcenaria sempre levando em consideração todos esses pontos. Então vocês vão ver que à medida que a gente for abrindo todos os elementos da especificação, vai se tornando algo muito grande que no primeiro momento a gente vai passar um pouco mais de trabalho para fazer, mas com o tempo, com a nossa bagagem, com o nosso repertório, a gente vai fazendo isso com muito mais, digamos assim, facilidade. Tudo isso pensando na parte técnica, né? Então aqui, se a gente olhar na parte técnica, a gente está olhando que a gente tem uma marcenaria, que a gente tem a largura, que a gente tem a altura, que a gente tem a profundidade, que a gente tem as medidas da porta, né? Então a gente tem as portas com moldura, aqui a gente está utilizando bossa nova, né? Da Arauco, e o miolo das portas em palha, de seda. O móvel, ele tem ali as medidas dele, ele está especificando que ele tem 6 portas, que ele vai ser instalado a 20 centímetros do piso, que ele vai ser fixado na parede, que o puxador ele vai ser fornecido pelo cliente, caso tenha tomadas de marcenaria, deve fazer o recorte, né? Então a gente vai pegando todos esses pontos e a gente vai levando isso para dentro da leitura do nosso projeto. Então, antes da gente falar de manual de montagem, eu queria que vocês entendessem que quando a gente está falando de detalhamento, principalmente de marcenaria, se a gente for seguindo todo esse mapa e se a gente for construindo toda essa ideia, esse passo a passo da forma como o móvel de fato ele é construído, né? Pensando primeiro no volume, depois pensando no tamponamento, nas espessuras, nos cantos, nas bordas, depois pensando no tipo de modulação, se vai ser porta, se vai ser gaveta, para depois definir os tipos de acessórios, né, os elementos que vão ter interferência e vão fazer toda essa finalização estética do nosso projeto, para depois fazer o casamento com as instalações, tomadas, interruptores, né, e por último a gente fazer a definição dos detalhamentos, colocar as cotas e as informações técnicas, a gente vai chegar nesse resultado de detalhamento de marcenaria. Então, gente, essa aula foi uma aula, né, uma aula prévia, para ajudar vocês a entender o passo a passo da especificação de marcenaria depois da escolha das chapas, mas a escolha das chapas ela faz parte, né, de todo esse processo e depois no final desse curso eu vou ensinar vocês a fazer um manual de montagem bem
completo. Mas para a gente entender como que faz um manual, é importante a gente entender esse passo a passo do projeto em si, né? Ou seja, a interferência do mapa do projeto, que vem layout, que vem instalações, né? Que vem todos esses pontos, revestimentos, marcenaria, iluminação e decoração, para depois a gente poder entrar no micro. Quando a gente consegue enxergar que a marcenaria ela faz parte do todo, tanto na parte de escolhas quanto na parte de detalhamento, fica muito mais fácil para a gente fazer todas as escolhas e inserir todas as informações com muito mais segurança, de forma muito mais assertiva, e assim a gente leva muito mais conforto para o nosso cliente e a gente se sente muito mais seguro na tomada de decisão. No próximo módulo, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de marcenaria, justamente para ajudar vocês a especificarem, ou seja, como que a gente especifica um tipo de porta, como que a gente especifica um detalhamento de marcenaria, para depois a gente entrar no passo a passo de cada um dos ambientes.